Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra você, minha amiga. E olha só, eu deixei a porta do banheiro aberta. Eu vou fechar. Onde já se viu? Porta do banheiro aberta? Ai, meu Deus do céu! Bem, o pessoal do vídeo aqui vai saber o que tá acontecendo, tá? Sextou! É sexta-feira! Sexta-feira de... o prenúncio de mais um final de semana, e é o primeiro final de semana depois, né, da eleição, do pleito eleitoral. E a gente tá numa situação assim de ressaca, porque assim, já quando saiu o resultado das urnas, um bando de renegados, golpistas, foram fazer as manifestações, travaram o Brasil. Agora não tem nem 30 manifestações em 7 estados diferentes. Antes tinha 300 manifestações, agora tem menos de 30, né? E porque o pessoal botou para lascar aí, né? Já falei, torcida organizada, até a polícia, né? A polícia botou uns gazinhos de pimenta aí para dar uma pimentada aí e botar esse povo todo para correr. É lógico que teve umas zoeiras que, assim, eu mesmo falo assim, mano, a gente tem que... Eu sei que a gente quer extravasar, porque a gente... Nesses 4 anos a gente viveu com muito medo, com muito ódio, com muita revolta em relação a tudo isso que aconteceu. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar nas mesmas moedas, para não dar justificativas, não dar razão para esses caras. Não pode. Aconteceu uma coisa, 2 fatos que aconteceram. Foi um cara atravessou a manifestação que estava parando a estrada, atropelando pessoas, né? Inclusive 2 crianças foram atropeladas, e foi um negócio escabroso aí. Teve gente que até comemorou, mas eu acho que não vale a pena fazer esse tipo de coisa. A gente não pode se rebaixar ao nível deles. Eles são baixos, nós não. Nós ganhamos a eleição e eles estão com esse choro e revolta de perdedor, porque é fato, né? Essas pessoas não sabem perder. Quando nós perdemos em 2018, a gente falou assim, ó, ninguém segura, quer dizer, ninguém solta a mão de ninguém. E nós, apesar dos pesares, apesar de ter muita gente que, tipo, deu de ombros, né? Ficou só na página 2, mas a gente não chegou a fazer essa celeuma, esse descalabro que eles estão fazendo. Descalabro a ponto de... Teve um caso em Jundiaí de bolsonaristas que invadiram um ônibus de estudantes menores de idade de uma ETEC, agrediram e hostilizaram os adolescentes porque um estudante fez o sinal de L para eles, né? Outro que aconteceu que foi uma coisa escabrosa, que foi o pessoal fazendo o hino nacional com saudação nazista, gente. Aí teve lá um perfil babaca de extrema direita que falou assim, não, mas é juramento de bandeira. Gente, cerimônia que tem lá dos militares, a gente chama de jurar bandeira. E jurar bandeira não é braço estendido, não. Braço estendido é nazismo. A gente faz assim, ó. Quando a gente faz o juramento da bandeira, a gente faz assim, porque é o juramento à pátria, é o juramento... Porque Forças Armadas, você tem um juramento de lealdade ao país. Braço estendido
esse juramento, esse juramento, ele é para uma bandeira. Cadê a bandeira que eles estavam cercando? Não tinha bandeira nenhuma. Então não adianta justificar o injustificável. E ainda para piorar ainda mais, isso foi em Santa Catarina. A justiça de lá falou que é normal, segue o jogo. Só que tem que comentar o seguinte, para esse pessoal do judiciário de Santa Catarina. Apologia ao nazismo é lei federal. Ou seja, se a gente for fazer aí um paralelismo a uma lei, a regra de futebol, não é pênalti que você interpreta se o cara derrubou ou não. É impedimento, é regra clara. O cara estava na frente, estava impedido. Entendeu? Então não tem essa, gente. Não dá para você ficar falando, por quê? Oh, obrigado aqui. Eu tô, por incrível que possa parecer, eu tô ao vivo, a live, né? No Instagram aqui também. É legal. O pessoal vê como é que é a brincadeira, né? Mas assim, gente, é regra clara, gente. Então não tem como fazer isso. Não tem como o pessoal ficar aceitando essa situação, tá? A gente entende que isso vai continuar cada vez pior. E a gente até mesmo tem nos grupos bolsonaristas, porque teve uma declaração do presidente falando assim que não, que tem que parar essas manifestações. Só que tem muita gente que não está acreditando, dizendo que é vídeo do Bruno Sartori, falando que ele foi ameaçado, que ele foi coagido a fazer essa declaração. Não. Ele não foi coagido. Ele sabe que ele tá. Mas só que assim, ele sabe que ele pode sofrer consequências. E a grande consequência que pode acontecer é justamente ser enquadrado num crime eleitoral, num crime de lesa pátria. E aí talvez o maior dano que o Bolsonaro pode ter não é ser preso, é perder os direitos políticos, porque ele não vai ter como se defender. E é uma coisa indefensável a questão do governo. É um ponto que eu vou jogar aqui em seguida, né? Que eu vou falar agora, realmente. Tem equipe de transição, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E a primeira declaração já é bombástica, já é uma declaração que é realmente muito preocupante para a economia brasileira. O Brasil, o governo Bolsonaro estourou o cartão de crédito do orçamento brasileiro, pagando um monte de presentinhos para o Centrão. Agora não tem dinheiro para pagar auxílio, não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para as faculdades, para as universidades, para o SUS, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E aí, gente, se não tem dinheiro, como é que vai fazer as coisas? Como é que a gente vai corrigir essa rota que está bem desviada? E o pior, né? A gente vai cortar o orçamento secreto. É o que o Brasil inteiro espera. Mas, por conta do orçamento secreto, boa parte desses deputados e senadores canalhas que estão apoiando esse orçamento secreto continuam no poder. Eles, os indicados deles. E isso é preocupante porque a gente fica realmente sem nenhuma margem de manobra. E não é uma justificativa para dizer que o governo vai fracassar. Porque existe uma coisa que difere esse novo governo que vai vir aí para esse governo que está aqui. Aliás, duas, né? Primeiro, é transparência, é jogar limpo. Ser honesto. O Bolsonaro que falou que o Lula não é honesto. Vai pra porra. Não. Pô, um governo que fala assim que o Brasil tá perto da quebradeira por causa desse orçamento secreto, por causa dessa compra de votos descarada, né? E outra é vontade de mudar.
Porque ele sabe que continuar do jeito que tá não dá. Tem que mudar. Porque pessoas na fila do osso, pessoas passando necessidade, sem emprego, sem trabalho, sem condições de vida digna. Essas pessoas, elas estão esperando mudanças. E por conta disso que foram eleitas. Por incrível que possa parecer, Bolsonaro usou toda a máquina pública, estourou todos os cofres, estourou o cartão de crédito orçamentário do país. E não conseguiu se eleger. Mas não conseguiu se eleger por uma questão simples. Porque esse governo foi ruim demais. Esse governo Bolsonaro foi ruim demais. Ruim que dá dó. E é por isso que 60 milhões de brasileiros apertaram 13 na urna e elegeram Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil. É por isso. E tem um artigo maravilhoso que eu li, né? É um artigo... Boa noite, né? Tem um artigo do Intercept que falou assim: obrigado, Bolsonaro. E, na verdade, em suma, esse agradecimento é porque ele fez com que esse governo, do Jair Messias Bolsonaro, foi o governo que fez com que caísse todas as máscaras desse país. A máscara do racismo, do fascismo, do jogo político, da manipulação judiciária, do fisiologismo. E hoje tem muita gente que está virando para o lado de cá. Porque sabe que aquele navio Arnaldo Bolsonaro, que a gente pode dizer que não mais devemos chamar de bolsonaristas, porque eles estão muito tranquilos nessa carapuça. A gente tem que falar o nome certo: extrema-direita e fascistas. E é isso que a gente vai ter que correr atrás. A gente tem que expor esses caras, mostrar a realidade deles. É lógico que tem algumas pessoas que ainda vão continuar no delírio. São como aqueles soldados japoneses que depois da guerra ainda se alimentavam o desejo e até mesmo se enganavam uns aos outros, dizendo que o Japão ganhou a guerra e não os Estados Unidos. E essas pessoas vão continuar se enganando até quando? Só que a gente sabe que isso vai ter desdobramentos, a gente precisa cortar o mal pela raiz. É uma luta. E nós temos que, dentro da nossa razão, dentro da nossa emoção, fazer as coisas mudarem. Bem, seguindo aqui, na verdade, sexta-feira, né? Acabou essa semana. Foi uma semana assim que teve muita coisa demais. E eu fico muito feliz, né, de essa semana ter sido uma semana com muitas coisas que fizeram a diferença para mim e também fizeram a diferença para o país. Estar nesse momento histórico é algo muito, muito importante. E acho que talvez uma das grandes virtudes da sabedoria é saber observar. Eu acho que as pessoas precisam ser espirituosos de saber observar o mundo. Às vezes observar detalhes que passam desapercebidos pela gente. Porque é assim que a gente pode conseguir colher do mundo frutos que possam nos saciar de alguma forma. Frutos que possam ser úteis para fazer outras coisas. Coisas que possam nos transformar. Coisas que possam transformar o mundo. E talvez um dos grandes detalhes desse mundo que podemos fazer é a gente buscar o nosso entendimento de sermos visionários. Mas
Ser visionário é ser uma pessoa atenta e observadora. E usar aquilo que observou, usar aquilo que viu para fazer coisas novas, para fazer algo que possa fazer com que nós possamos engrandecer. Eu acho que a gente precisa deixar esse egoísmo de lado, de só se engrandecer sozinho. Nós devemos nos engrandecer, todos nós, porque é assim que nós vamos mudar o mundo. Então, gente, obrigado por essa semana. Até segunda-feira. Hoje é dia 4. Então, até segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até segunda-feira. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.